Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ariela Maia. Hoje eu vou fazer uma pequena manutenção aqui no Jardim da Calçada, esse canteirinho aqui onde eu tenho as buganvílias, fazendo a cerca viva aqui na frente do lago. Elas estão bem bonitas, estão iniciando agora a floração. E aí não vou fazer poda, as tradescântias que fazem a forração ali, mal dá para ver, né? Elas cresceram bastante, então vai ficar assim por enquanto, já que iniciou agora a floração, e essa floração vai se estender aí até finalzinho do inverno, início da primavera, elas vão se manter floridas. Então, essa parte aqui eu nem vou mexer. Vou fazer a manutenção ali mais ou menos na metade do canteiro, que é onde as tradescântias abacaxi tricolor estão um pouco falhadas, né? Tá precisando de um replante realmente. Então eu vou mexer só nessa parte. Uma manutençãozinha simples, não vou fazer adubação, é só para deixar um pouco mais bonitinho, porque eu costumo fazer, né? Como já falei para vocês nos outros vídeos, eu costumo fazer a manutenção em agosto, entre agosto e setembro, final ali do inverno, início da primavera. É o momento em que eu gosto de fazer manutenção, fazer poda, fazer replante, nessa época, né? A adubação também. Porém, né, tá muito feia a forração, então eu, para não ficar assim, né, mais 6 meses, né, porque ainda tem aí quase metade, né, de um ano para poder a gente fazer, chegar a época de fazer essa manutenção. Então eu já vou fazer, eu estou fazendo isso em todos os canteiros, já fiz 2, já compartilhei com vocês, e aí vou fazendo devagarzinho, e aí vocês vão me acompanhando aí, para vocês verem, né, como é que eu faço. Sempre alguém pergunta, né, como é que eu faço, se dá muito trabalho, e sim, dá um pouquinho de trabalho, né. Eu acho que jardim, de modo geral, sempre dá, né, um pouco de trabalho, não tem essa. Por mais que você cultive plantas que são fáceis de cultivar, precisa de manutenção. Se for em vaso, vai precisar de replante, vai precisar de um reenvasamento ali uma vez ao ano, para poder fazer uma poda de raiz, repor o substrato também, que é bem importante para a planta poder, né, se desenvolver, continuar crescendo ali, se desenvolvendo. Porque se você deixa uma planta no vaso e não faz replante, não troca o tamanho do vaso, colocar num vaso maior, ou mesmo que você mantenha o tamanho do vaso, mas é necessário, né? Principalmente se for para manter o tamanho do vaso, é necessário fazer uma poda de raiz, tirar a planta por completo da terra ali, cortar metade ou 1/3 do torrão, colocar substrato, um substrato rico em matéria orgânica, com um adubo aí da sua preferência, colocar ali no fundo do vaso, posicionar o torrão da planta de volta ali e preencher com mais um pouco de substrato na parte de cima, para poder a planta continuar o desenvolvimento, né? Porque se a gente não faz isso, com o passar do tempo a planta ela vai ficando atrofiada, porque não tem mais espaço para as raízes crescerem, vai tomando conta de todo o vaso, vai ficando com pouco substrato, muita raiz, e até quebrar o vaso, né? Quem já viu um monte de vasos quebrados, porque a planta está completamente tomada ali de raízes, e aí ela acaba pressionando, quebrando o vaso. É importante fazer, né? E é isso que dá mais vida, né, para a planta. Você dá um espaço a mais, né, de substrato, né, para ela poder se desenvolver. Então, quando está no chão, não tem tanta necessidade de replante, mas precisa de poda, porque no chão a planta cresce mais, ela se desenvolve mais, ela é no chão que ela atinge o seu potencial máximo, né? Se a planta naturalmente cresce até 5 metros, no vaso ela não vai crescer isso tudo, mas no chão ela vai. Então, precisa de poda para você manter ali o porte ideal para a planta, tirar um ou outro galho que cresça para fora do local que você quer, deixar a planta com formato mais bonitinho, mais interessante, porque ela vai crescendo desordenada, principalmente onde tiver mais espaço, né, para ela, espaço livre para ela desenvolver os galhos, né? Ela cresce para onde ela mais pega sol, então
tiver mais espaço livre para ela crescer, é para onde ela vai crescer. Então fica um pouco fora de forma, aí é na poda que a gente conserta isso, né? Deixar a planta com formato bonitinho. No caso das minhas, eu faço a poda, meus arbustos eu faço poda para manter elas com porte pequeno, né? Faço poda drástica uma vez ao ano, mas vou fazendo, sempre que for necessário, vou fazendo uma poda ou outra para tirar um ou outro galho que cresce para fora do espaço, para a gente ir mantendo, né? No caso aqui das minhas buganvílias, eu estou fazendo podas de formação, podando para que elas não cresçam tanto, né? Elas estão na divisa aqui do meu terreno com o terreno do vizinho, então eu tenho que ficar podando para ela não crescer para o lado do vizinho, não crescer muito para frente, não avançar muito para cima da grama, e também não quero que elas cresçam muito em altura. Como elas são mudas novas, eu comprei elas no ano passado, eu ainda não fiz poda em altura, mas pretendo fazer. Quando elas terminar essa floração, vou fazer uma poda bem drástica para manter elas com um porte pequeno. Depois de plantar tudo, só fazer a rega, uma rega ali abundante para poder as plantas se desenvolverem. Coloquei um pouquinho de terra aqui nesse espaço, que é onde eu tinha o jasmim manga, né? Eu tinha 2 pés de jasmim manga aqui, aí eu fiz o corte deles recentemente, fiz mudas para cultivar em vaso, e aí tinha um buraco ali, então coloquei um pouquinho de terra para poder a grama, né, desenvolver e tapar esse buraco, né? E aí o resultado é esse, né? Não fez tanta diferença, né? Deixei um pouquinho de espaço. Aí eu fiz o replante até ali, até metade do canteiro, porque o restante lá tá difícil até de acessar, né? Ainda mais que buganvília tem espinhos, e aí entrar numa moita de buganvília é bem complicado. Essa partezinha eu deixei sem colocar forração, porque esse buraco aí no alicerce é onde os gatos passam, né? Eles não passam pelo buraco do alambrado, né? Então, como eles saem, às vezes quando a gente abre o portão, eles saem, e aí se eu estiver aqui fora tem que ter como eles entrarem, né? Então eles entram e saem por esse buraco aí. Então não coloquei a forração, tinha forração lá e eles acabaram pisoteando ela toda, né? Então eu já deixei sem a forração para eles terem a liberdade de entrar e sair. As buganvílias aqui estão muito bonitas, né? Então eu vou deixar elas florescerem. Quando for fazer a manutenção do início da primavera, aí é que eu vou fazer a poda nelas. Olha, eu tenho aqui 4 variedades. Tenho essa branca, que não é branca, é um off-white, né? Tenho essa rosinha, tenho a amarelinha, que parece muito com um dourado, muito bonita essa buganvília. A última do cantinho lá, ela não floriu, eu comprei ela sem flor e ela nunca floresceu, então eu ainda não sei a cor, né? Eu espero que seja uma cor diferente, né, das que eu tenho. E essa daqui é a variegata, não floresceu ainda, né, mas está desenvolvendo legal. E aqui eu tenho a califa, estava bem grandona, né? Eu mostrei ela para vocês há alguns vídeos atrás, enorme. Aí eu fiz a poda, já está brotando, cresce rápido ela. E já essa daqui é a 1000 cores, né? Tá sempre assim, ó. É devagar para crescer e vive caindo as folhas. Aqui eu tenho a lamanda amarela, da variedade grande. Estava bem comprida, eu fiz a poda, já está brotando. E aqui eu tenho a mussainda. Comprei essa mussainda florida, acabou a floração, eu podei bem drástico, ela já cresceu e já veio com floração. Uma planta aí bem generosa para florescer. Tá com porte ainda pequeno, uma muda nova, né? Mas vai ficar bem bonita aí, né? Sempre florida. E aqui o meu gramado, eu tenho a grama esmeralda e tenho um pouquinho da São Carlos ali, naquela parte onde eu coloquei terra. Uma amiga me perguntou qual grama é melhor, esmeralda ou São Carlos. Mas as duas são excelentes, se desenvolvem super bem a sol pleno, tanto a esmeralda quanto a São Carlos. Porém, se você tiver um jardim que é sombreado, que tem árvores e não pega tanto sol, aí eu diria para você investir na grama São Carlos, porque ela é uma grama de sol pleno, porém que se adapta bem a locais de meia sombra. Ela é mais cara, não é tão fácil de ser encontrada igual a esmeralda, mas com certeza, se você tem um jardim sombreado, muitas plantas igual eu tenho aqui, a São Carlos é a melhor opção para você. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal e eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho,
clique no valeu e faça a sua contribuição. E se aparecer aí para você, dê um hypar para ajudar na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.